Você veio até aqui por um motivo. Talvez você nem saiba explicar direito. Talvez seja uma inquietação que carrega no peito há dias. Uma sensação de que algo precisa mudar. De que a vida que você está vivendo ainda não é tudo o que Deus planejou para você. E eu quero te dizer uma coisa antes de começarmos. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento, até esta oração, até estas palavras, porque Ele tem algo a falar com você hoje. E Ele quer fazer algo dentro de você que vai além do que os seus olhos podem ver agora. Então, respira fundo. Deixa o peso dos seus problemas, das suas dúvidas, das suas preocupações do lado de fora por um momento, porque agora é tempo de Deus. Agora é tempo de oração. Agora é tempo de entrar em contato com o coração do Pai. Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti agora, com tudo o que somos, com as nossas falhas, as nossas lutas, os nossos medos escondidos, as nossas perguntas sem resposta. Nos aproximamos não porque somos perfeitos, mas porque Tu és perfeito. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça é maior do que tudo o que poderíamos merecer. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por cada pessoa que parou tudo para orar agora. Obrigado porque Tu conheces cada coração que está aqui presente, cada situação, cada lágrima guardada, cada sonho adiado, cada esperança que ainda pulsa, mesmo quando a vida tentou apagá-la. Tu conheces tudo, Senhor. E mesmo assim, Tu nos amaste. Padre, hoje nós queremos orar com base em Colossenses capítulo 3. Um capítulo que fala de transformação, que fala de identidade, que fala de como viver de uma maneira que agrada ao teu coração, de como deixar morrer o que precisa morrer e de como deixar viver o que só Tu podes despertar. Porque Deus, muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas não conseguimos viver o que é certo. Sabemos que precisamos perdoar, mas o coração ainda dói. Sabemos que precisamos confiar, mas o medo ainda grita mais alto. Sabemos que Tu tens um propósito para a nossa vida, mas às vezes o dia a dia nos cansa tanto que a gente quase esquece quem é. E é exatamente aí que esta oração entra. Não como palavras bonitas, mas como um encontro real com o Espírito Santo. Colossenses 3 começa com uma palavra que muda tudo. O apóstolo Paulo escreve assim no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Fostes ressuscitados com Cristo. Você precisa entender o que isso significa para a sua vida hoje. Não é uma linguagem religiosa distante, é a sua realidade mais profunda. Quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida a Jesus, algo aconteceu que vai além do que qualquer olho humano pode enxergar. Você morreu junto com Ele e ressuscitou junto com Ele. A sua velha vida, a sua velha identidade, os seus velhos padrões, tudo aquilo que o diabo tentou usar para te definir, foi posto na cruz. E uma vida nova começou. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo estas palavras, que o Teu Espírito Santo chegue fundo no coração de cada um, que essa verdade não fique só na mente, Senhor, mas que desça para o Espírito, que se torne viva, que se torne real, que se torne a base de como cada um se enxerga daqui em diante. Tu ressuscitaste e nós ressuscitamos em Ti. Isso muda tudo. Senhor Jesus, eu declaro agora que a pessoa que está ouvindo esta oração não está mais presa à sua velha natureza, não está mais condenada pelos seus erros do passado, não está mais definida pelas suas fraquezas, pelas suas falhas repetidas, pelos momentos em que caiu e achou que não teria forças para levantar. Em Ti há uma nova criação. E essa nova criação não pertence mais às coisas de baixo. O versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. E aqui, Senhor, eu preciso orar com honestidade,
Porque Deus, é muito difícil pensar nas coisas de cima quando o peso das coisas da terra é tão pesado. Quando a conta não fecha, quando o relacionamento dói, quando o corpo adoece, quando o futuro parece incerto, quando a solidão aperta o peito de madrugada e o silêncio parece falar mais alto do que a tua voz. É nessa hora que o inimigo age, é nessa hora que ele sussurra: onde está o teu Deus agora? Mas, Pai, eu decreto sobre cada mente que está recebendo esta oração neste momento. O inimigo é mentiroso. Ele não tem autoridade sobre o pensamento de quem pertence a Cristo. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo tome posse agora da mente de cada um. Que cada pensamento de desânimo seja substituído por esperança. Que cada pensamento de derrota seja quebrado pelo pensamento de vitória que vem de Ti. Que cada mentira plantada pelo inimigo seja arrancada pela raiz, pela autoridade do nome de Jesus. Renova a mente de quem está ouvindo, Pai. Renova a forma como enxergam a si mesmos. Renova a forma como enxergam as circunstâncias. Renova a forma como enxergam o futuro. Porque o versículo 3 diz algo extraordinário. Porque vós já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida com Cristo em Deus. Você entende o que isso quer dizer? A sua vida verdadeira, a sua identidade mais profunda, o seu destino real, estão guardados em Deus. Não estão expostos ao ataque do inimigo. Não estão sujeitos às opiniões das pessoas. Não dependem do que o mundo diz sobre quem você é ou o que você vale. Estão escondidos, estão seguros, estão protegidos. Em Cristo, em Deus. Pai, que esta verdade quebre hoje qualquer crise de identidade que a pessoa que está ouvindo esteja enfrentando. Qualquer insegurança, qualquer sensação de que não é suficiente, qualquer voz que diz que ela é o seu passado, que ela é os seus erros, que ela é as suas limitações. Não, Senhor. Ela é o que tu dizes que ela é, e tu dizes que ela está escondida em ti. Isso é segurança absoluta. Isso é proteção absoluta. Isso é amor absoluto. E enquanto esta oração continua, eu quero que você, que está ouvindo agora, feche os olhos por um momento. Respira e fala com Deus de coração. Fala: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero pensar como Tu pensas. Eu quero me enxergar como Tu me enxergas. Eu recebo agora a renovação que só Tu podes dar. Que o Teu Espírito Santo caia agora. Que este seja apenas o começo de uma transformação profunda, verdadeira e duradoura. Em nome de Jesus. Você ainda está aqui. E isso já é fé. Porque tem gente que começa a orar e desiste no meio do caminho. A mente dispersa, o coração endurece, o cansaço fala mais alto. Mas você ficou. Você continuou. E isso não é pequena coisa diante de Deus. Ele vê a sua persistência. Ele honra a sua busca. E agora, neste momento, enquanto o Espírito Santo continua agindo, eu quero te conduzir um pouco mais fundo nesta oração, porque Colossenses 3 não para na identidade, ele vai além. Ele começa a falar sobre o que precisa ser tirado da vida de quem decidiu viver para Deus. E essa parte é onde muita gente trava, porque é fácil falar que somos nova criação em Cristo. Mas é na prática do dia a dia que a transformação se prova real. É nas relações que a gente tem. É nas reações que a gente escolhe. É nos pensamentos que a gente alimenta quando ninguém está olhando. Pai, eu oro agora com profundidade. Senhor, o apóstolo Paulo escreveu no versículo 5: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a paixão, os maus desejos e a avareza, que é idolatria. E mais adiante, nos versículos 8 e 9, ele diz: Mas agora, deixai também vós todas estas coisas, a ira, o furor, a malícia, a blasfêmia e as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Senhor,
É uma lista pesada. Não são apenas comportamentos externos. São raízes, são padrões, são coisas que se instalam dentro do coração ao longo de anos. Às vezes desde a infância, às vezes por causa de feridas que nunca foram curadas, às vezes por causa de ambientes que moldaram a pessoa de maneiras que ela nem percebe até hoje. E eu oro agora, Pai, por cada pessoa que carrega alguma dessas raízes, por quem luta com a ira, aquela raiva que explode de repente, que magoa quem está por perto, que depois deixa culpa, vergonha e a sensação de que algo está fora de controle dentro de si mesmo. Eu oro por essa pessoa agora. Senhor, em nome de Jesus, eu decreto libertação sobre a ira que não veio de Ti. Que o Teu Espírito Santo entre nas camadas mais profundas desse coração e chegue até a raiz, não só ao comportamento, mas à dor que está por baixo da ira, a rejeição que não foi processada, a injustiça que não foi entregue a Ti, ao medo disfarçado de raiva que tomou conta por tanto tempo. Cura essa raiz, Senhor. Extrai essa raiz, Senhor. Substitui por manso espírito, pela paz que excede o entendimento, pela paciência que só o Teu Espírito pode produzir. E eu oro por quem luta com a impureza de pensamento, com imagens que voltam sem ser chamadas, com desejos que a pessoa sabe que não agradam a Deus, mas que parecem fortes demais para resistir sozinha. Com uma mente que parece ser um campo de batalha constante, onde o inimigo planta sementes de todo tipo. Pai, eu oro contra toda influência espiritual que alimenta a impureza na mente de quem está ouvindo agora. Em nome de Jesus, eu quebro toda a atadura de pensamento. Eu decreto que a mente que pertence a Cristo não é propriedade do inimigo. Que cada corrente de pensamento que não vem de Deus é cortada agora pelo poder do Espírito Santo. Que a pureza de coração que Jesus prometeu aos que o buscam seja restaurada, renovada e sustentada nesta vida. Tu prometeste, Senhor. Tu disseste que os puros de coração verão a Deus. E eu clamo essa promessa agora sobre cada pessoa que está orando com a gente neste momento. Eu oro também por quem luta com a amargura, com aquela mágoa que ficou guardada por tanto tempo que já virou parte da personalidade, que já moldou a forma como a pessoa enxerga o mundo, as pessoas, até Deus. Uma amargura que às vezes a própria pessoa não reconhece mais, porque já está tão misturada com quem ela se tornou. Pai, Tu sabes exatamente onde isso começou. Tu sabes o nome de quem machucou. Tu sabes a situação que gerou a ferida. Tu sabes o quanto doeu. E eu oro agora que o Teu amor entre exatamente nesse lugar. Que o Teu poder de cura chegue onde nenhuma terapia humana consegue chegar. Que o Teu Espírito Santo desfaça os nós que a dor amarrou dentro desse coração. E que o perdão venha, não um perdão forçado, fabricado, fingido, mas um perdão real, sobrenatural. O tipo de perdão que só acontece quando Deus age por dentro. O tipo que liberta quem perdoa muito mais do que quem é perdoado. O tipo que quebra cadeias que pareciam eternas. Senhor, liberta agora. Liberta de verdade. E enquanto o Espírito Santo age sobre essas áreas, Paulo continua no versículo 10 com uma palavra de esperança que precisa chegar fundo em cada coração. E vos tendes vestido do novo homem, que se vai renovando em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Renovando. Isso é processo. Isso é caminho. Deus não está pedindo que você chegue perfeito na presença dele. Ele está dizendo que a renovação é contínua, que cada dia que você busca a ele, algo muda, algo se ajusta, algo morre para que algo novo possa viver. E isso é libertador, porque significa que você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa estar disposto a ser renovado. Pai, eu decreto sobre cada vida que está ouvindo esta oração agora. O velho homem não tem mais domínio aqui. Os padrões antigos, os vícios antigos,
as mentalidades antigas, os comportamentos que a pessoa repetiu por anos sem conseguir parar. Tudo isso está sendo desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. A renovação está acontecendo. Não amanhã. Não quando você resolver tudo, agora, neste momento, enquanto você ora, enquanto você busca, enquanto você entrega ao Senhor cada parte de si mesmo que ainda não foi completamente transformada. E tem mais uma coisa que eu quero trazer nesta oração, porque o versículo 11 faz uma declaração que derruba qualquer barreira humana, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não importa a sua história, não importa a sua origem, não importa o que você fez ou o que fizeram com você. Não importa se você cresceu numa família cristã ou se chegou até Jesus depois de anos vivendo longe dele. Não importa a sua situação econômica, o seu nível de escolaridade, o que as pessoas pensam de você, o que você pensa de si mesmo nos momentos mais difíceis. Em Cristo, todas essas distinções caem. Todas essas barreiras desaparecem. E o que resta é o que realmente importa. Cristo em você, a esperança da glória. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo sinta isso agora, não como conceito, não como informação bíblica, mas como experiência viva do teu Espírito, que eles sintam que pertencem a ti, que sintam que são vistos por ti, que sintam que são amados por ti de uma forma que não precisa ser ganha, conquistada ou merecida, que simplesmente é, porque tu és amor e tu habitaste em nós. Cai, Espírito Santo, cai agora sobre cada coração. Completa o que tu começaste nesta oração. Tem algo acontecendo dentro de você agora. Eu sei que tem, porque quando o Espírito Santo começa a agir, ele não para no meio do caminho. Ele vai até o fundo. Ele vai até onde a dor está guardada, até onde o medo se escondeu, até onde a esperança quase morreu. E ele trabalha com um cuidado que só um pai sabe ter. Então continua comigo, continua presente, continua entregue, porque o que vem agora nesta oração é talvez o que o seu coração mais precisa ouvir. Não só ouvir, receber, deixar entrar, deixar transformar. Porque Colossenses 3 chega num ponto onde Paulo não está mais só falando sobre o que tirar da vida. Ele começa a falar sobre o que vestir. E essa linguagem é poderosa, porque vestir pressupõe uma escolha, uma decisão ativa, um movimento de fé que você faz todos os dias ao acordar. O versículo 12 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eleitos de Deus, santos e amados. Eu preciso parar aqui por um momento, porque tem gente ouvindo esta oração agora que nunca se sentiu eleita para nada, que cresceu sendo a última escolhida, que foi rejeitada pelas pessoas que deveriam ter ficado, que aprendeu a diminuir a si mesma para não incomodar, que acreditou por tanto tempo na mentira de que era menos, de que era demais, de que era insuficiente. E a palavra de Deus chega agora e diz o contrário: eleita, santa, amada, não porque você fez tudo certo, não porque você nunca falhou, não porque a sua vida está organizada e a sua fé está perfeita, mas porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo, porque o seu amor não depende do seu desempenho, porque a sua eleição é soberana, graciosa e inabalável. Pai, eu decreto agora sobre a identidade de cada pessoa que está ouvindo esta oração, que toda mentira sobre quem elas são seja destruída agora pelo poder da tua palavra, que a voz da rejeição seja silenciada, que a voz da inadequação seja silenciada, que a voz que diz que Deus está longe, que Deus está ocupado demais, que Deus tem coisas mais importantes do que os seus problemas, seja silenciada agora em nome de Jesus. E que a tua voz, Senhor, seja a única que ressoa dentro desse coração. A voz que diz:
eu te escolhi. A voz que diz, eu te amo com amor eterno. A voz que diz, eu conheço o teu nome. Agora, com essa identidade estabelecida, Paulo fala sobre como viver no relacionamento com as pessoas ao redor. E isso é onde a fé se torna real, porque é fácil amar a Deus no silêncio da oração. O desafio é amar o próximo no barulho da vida. O versículo 13 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo vos perdoou. Essa é a medida, não a medida do quanto a pessoa merece ser perdoada, não a medida do quanto você se sente capaz de perdoar, não a medida do tamanho da ofensa ou do tempo que se passou. A medida é Cristo. E Cristo perdoou tudo. Senhor, eu sei que tem pessoas ouvindo agora que estão carregando o peso de uma traição que não deveriam carregar, que foram feridas por alguém que deveria ter cuidado delas, que foram abandonadas quando mais precisavam de alguém por perto, que foram usadas, diminuídas, humilhadas por pessoas que deveriam ter sido seguras. E eu não vou minimizar isso. A dor é real. A ferida é real. O que foi feito foi errado. Mas, Pai, eu oro agora porque o perdão não é sobre absolver quem errou. É sobre libertar quem foi ferido. É sobre soltar o peso que está destruindo por dentro quem carrega a mágoa. É sobre abrir a mão e entregar ao Senhor o direito de ser o juiz, porque Tu és o único que pode julgar com perfeita justiça. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo dê força sobrenatural para perdoar agora, não na carne, não por força de vontade humana, mas pelo poder do Teu Espírito que mora em nós. Que cada corrente de mágoa seja solta agora. Que cada grilhão de ressentimento seja quebrado agora. Que cada prisão construída pela falta de perdão seja aberta agora pela chave do amor de Cristo. Liberta, Senhor. Liberta de verdade. E o versículo 14 traz a coroa de tudo. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre tudo isto, o amor vem por cima de tudo, por cima da misericórdia, por cima da humildade, por cima da mansidão, por cima do perdão. O amor é o que amarra tudo junto, o que dá sentido a tudo, o que sustenta tudo quando as emoções secam e a força humana acaba. E Paulo não está falando de um sentimento, está falando de uma decisão, está falando de um ato de vontade que se apoia não em como você se sente, mas em quem Deus é dentro de você. Pai, que o Teu amor flua por nós como um rio, que não seja um amor que só aparece quando é fácil, que não seja um amor que some quando é custoso, que seja o amor que suporta todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, como Tu mesmo nos disseste pela Tua palavra. Enche cada coração agora com o Teu amor, Senhor. E então, o versículo 15 chega com uma das declarações mais belas de toda esta passagem. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A paz de Deus que domine, não que visite, não que apareça de vez em quando, que domine, que governe, que tome o trono do coração e não saia mais. Senhor, eu decreto agora sobre cada mente agitada que está ouvindo esta oração, sobre cada coração que está em guerra com ele mesmo, sobre cada pessoa que deita e não consegue dormir porque os pensamentos não param, que acorda de madrugada com o peito apertado sem saber direito o porquê, que carrega uma ansiedade que parece não ter nome e não tem endereço, mas que está lá, sempre lá, pesando. Que a Tua paz domine agora, que o Teu Espírito Santo cele cada brecha por onde a ansiedade entrava, que cada pensamento de catástrofe, cada cenário negativo que o inimigo construía na mente, seja desmontado agora pelo poder do nome de Jesus. Tu és o príncipe da paz, e onde Tu reinas, a paz reina. Então eu decreto, Jesus reina sobre este coração, Jesus reina sobre esta mente, Jesus reina sobre esta vida.
E onde Jesus reina, a paz não é opção, é consequência, é resultado inevitável da sua presença. Vem, paz de Deus. Vem agora. Vem de uma forma que esta pessoa nunca experimentou antes. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não oscila com as notícias, que não muda quando o cenário muda. A paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, como prometido em Filipenses 4. Cobre agora, Senhor, cobre cada pensamento, cobre cada emoção, cobre cada área desta vida com a tua paz perfeita e sobrenatural. E o versículo 16 fala sobre algo que alimenta tudo isso. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. A palavra de Cristo habitando ricamente, não passando pela mente de vez em quando, não sendo lembrada só na crise, habitando com riqueza, com profundidade, com permanência. Pai, eu oro agora por um amor renovado pela Tua palavra em cada coração que está ouvindo, por quem se afastou das Escrituras e sente falta, mas não encontrou o caminho de volta ainda, por quem lê por obrigação e não por sede, por quem quer sentir o que sentia antes, aquele fogo, aquela vida que a palavra produzia, e não sabe como reacender. Reacende agora, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, faz a Tua palavra viva de novo. Faz ela arder, faz ela curar, faz ela guiar. Faz ela ser o alimento diário que esta alma precisa para viver de acordo com a Tua vontade. Porque Tu não nos chamaste para sobreviver com migalhas espirituais. Tu nos chamaste para habitar na riqueza da Tua palavra. E nós queremos isso, Senhor. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença transformando cada detalhe desta vida. Em nome de Jesus. Amém. Parte 4, final. Chegamos até aqui juntos, e eu quero que você saiba que este não foi um momento qualquer. O que aconteceu nesta oração foi real. O Espírito Santo esteve presente desde o primeiro segundo. Cada palavra foi ungida com um propósito. Cada decreto foi lançado com autoridade. E cada semente plantada no seu coração durante este tempo vai dar fruto, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. Então, não subestime o que aconteceu aqui. Não saia deste momento achando que foi só mais um vídeo. Algo mudou, algo foi plantado, algo foi quebrado e algo foi restaurado. Agora eu quero te conduzir até o coração final desta passagem de Colossenses 3, porque Paulo termina esse capítulo com uma palavra que amarra tudo. Uma palavra que transforma não só o interior, mas também o exterior. Não só o espiritual, mas também o prático. Não só o que você sente, mas também o que você faz. O versículo 17 diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. Não só os momentos de oração, não só os domingos na igreja, não só quando você está se sentindo espiritualmente forte e a fé está fácil. Tudo. O trabalho que você faz de segunda a sexta, o jeito como você trata as pessoas que dependem de você, as palavras que você escolhe quando está cansado e a paciência está no limite, a forma como você reage quando a vida não sai como planejado, a postura que você assume quando ninguém está olhando e ninguém vai saber. Tudo isso é adoração. Tudo isso pode ser feito em nome do Senhor Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é viver a vontade de Deus na prática. Não é só saber a vontade de Deus, é viver ela, é encarnar ela, é deixar que ela molde cada escolha, cada reação, cada palavra, cada passo do seu dia. Pai, eu oro agora por uma transformação que vai além deste momento de oração. Que o que aconteceu aqui não fique só aqui, que saia daqui e entre na segunda-feira de manhã.
que entre na conversa difícil que precisa acontecer, que entre no ambiente de trabalho onde é difícil ser luz, que entre no lar onde as feridas ainda estão cicatrizando, que entre em cada lugar onde esta pessoa vai depois que o vídeo acabar, que a tua vontade não seja só buscada no altar, Senhor, que seja vivida na mesa do jantar, que seja vivida no trânsito, que seja vivida nas redes sociais, que seja vivida nos bastidores da vida, onde só tu e ela sabem o que se passa. Porque é nos bastidores que o caráter se prova, e é nos bastidores que tu estás construindo algo eterno. Senhor Jesus, eu declaro agora sobre cada vida que recebeu esta oração. A vontade de Deus será cumprida nesta vida, não a vontade do inimigo, não a vontade do medo, não a vontade da carne que quer o caminho mais fácil, mais confortável, mais conveniente. A vontade de Deus, aquela que foi planejada antes da fundação do mundo, aquela que está escrita no livro que foi aberto antes mesmo do seu nascimento, aquela que nenhuma circunstância pode anular, nenhum erro pode apagar e nenhum inimigo pode impedir quando o coração está rendido a Cristo. Eu decreto que os planos de Deus para esta vida serão cumpridos. Eu decreto que os atrasos do inimigo serão revertidos. Eu decreto que as portas certas serão abertas no tempo certo. Eu decreto que as conexões que Deus preparou virão. Eu decreto que os sonhos que foram enterrados pela dor e pelo desânimo serão ressuscitados pelo Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. E ele não ressuscita coisas pela metade. Quando ele age com plenitude, com completude, com glória. Pai, eu oro agora por cada área específica desta vida, pela família que está em crise, pelo casamento que está no limite, pelos filhos que se afastaram, pelos relacionamentos que parecem não ter mais conserto. Senhor, o que é impossível para os homens é possível para ti. Eu decreto restauração sobre cada relacionamento que o inimigo tentou destruir. Eu decreto reconciliação onde havia separação. Eu decreto cura onde havia ferida aberta. Eu decreto amor onde havia frieza. Eu decreto vida onde havia morte. Em nome de Jesus. E eu oro pela situação financeira de cada pessoa que está ouvindo agora. Por quem está com dívidas que parecem maiores do que a capacidade de pagar. Por quem perdeu o emprego e não sabe de onde vai vir a próxima conta. Por quem trabalha tanto e parece que nunca sobra. Por quem tem um sonho no coração, mas as circunstâncias financeiras parecem gritando que é impossível. Senhor, Tu és Jeová Jiré. Tu és o Deus que provê. E Tu prometestes que nunca abandonarias o justo, nem o Teu filho mendigando pão. Eu decreto provisão sobrenatural sobre cada vida que está em necessidade agora. Eu decreto que as dívidas serão pagas. Eu decreto que novas portas de provisão serão abertas. Eu decreto que a bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza com ela. E eu oro pela saúde de quem está ouvindo, pelo corpo que está adoecido, pela mente que está exausta, pelo espírito que está seco e cansado de lutar. Jesus ainda é o mesmo. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje. O que Ele fez por aqueles que vieram até Ele com fé, Ele faz por você agora. Eu decreto cura em nome de Jesus. Cura no corpo, cura na mente, cura no espírito, cura nas memórias que ainda doem, cura nas áreas que nenhum médico conseguiu alcançar. Tu és o grande médico, Senhor, e a Tua mão está sobre esta vida agora. Senhor, eu quero encerrar esta oração com uma declaração final. Uma declaração que eu quero que cada pessoa repita junto comigo. Em voz alta se puder, ou no silêncio do coração se for necessário, mas com fé, com convicção, com a autoridade de quem sabe quem é em Cristo. Repita junto comigo. Eu sou eleito de Deus. Eu sou santo e amado. Eu me revisto hoje de misericórdia, de bondade, de humildade e de amor. A paz de Deus governa o meu coração. A palavra de Cristo habita em mim ricamente. Tudo o que eu fizer,
farei em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus será cumprida na minha vida. Nada que o inimigo planejou contra mim vai prosperar, porque eu estou escondido com Cristo em Deus e Cristo é tudo em mim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, obrigado. Obrigado por cada pessoa que ficou até o fim desta oração. Obrigado por cada coração que foi tocado, cada mente que foi renovada, cada espírito que foi fortalecido. Obrigado porque a tua palavra não voltou vazia hoje. Obrigado porque o teu espírito esteve presente do início ao fim. Obrigado porque a tua vontade será cumprida em cada vida que recebeu esta oração com fé. Eu solto agora sobre cada pessoa que ouviu bênção, proteção, direção, provisão e a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: a vontade de Deus será cumprida na minha vida. Declare isso com fé, porque há poder na declaração. E quando você escreve, você está plantando uma semente que vai dar fruto. Eu deixei na descrição deste vídeo algumas recomendações de Bíblias para você ter sempre a palavra de Deus por perto. Dá uma olhada lá, porque ter uma boa Bíblia em mãos faz toda a diferença na sua caminhada com Deus. E se este vídeo foi uma bênção para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você não sabe quem está do outro lado esperando exatamente por uma oração como esta. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que você nem imagina que está passando por um momento difícil. Um clique seu pode mudar o dia de alguém. Se inscreva no canal para não perder nenhuma oração, porque tem muito mais vindo por aí. Orações poderosas, baseadas na palavra de Deus, preparadas com cuidado para cada momento da sua vida. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Estamos juntos nessa caminhada. Até a próxima oração.